Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ailton Alves, advogado e empresário. Eu quero falar com vocês hoje sobre como gerenciar melhor, como desenvolver a sua gestão. E aí eu começo com aquela seguinte situação. Já viu naquele filme de um lutador de Kung Fu, onde ele vai lutar com outra pessoa e ele vem naquele movimento, né? Ya, 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 ya! E o outro oponente, parado, observando, dá apenas um golpe certeiro. E aquele Kung Fu Man vai ao chão. Ele cai. Ou seja, aquele lutador de muito movimento, ele se cansou rápido. Ele correu, ele bateu, quer dizer, nem bateu, né? Ele só fez um movimento brusco. E de repente o outro, com apenas um golpe, o leva ao chão. Tem situações que o empresário está como esse Kung Fu Man. Ele corre, ele luta, ele é desbravador, ele vai para cima. Enfim, ele se cansa bastante. Quando para observar o resultado, muito mínimo, você fala, caramba, eu luto tanto na vida, estou batalhando tanto, mas ainda não estou alcançando o resultado esperado. Sabe por quê? Porque existem duas diferenças entre movimento e ação. Eu tenho movimento e tenho ação. A ação é mais efetiva. A ação é apenas um golpe, é certeiro. Por isso, muitas empresas correm para vários locais, vai para aqui, vai para ali, o gestor principal luta, batalha, mas de repente com um duro golpe da inflação, um duro golpe da concorrência, um golpe de uma ação judicial, derruba essa empresa e leva ao chão. E de repente o Sebrae mostra quantas empresas fecham em um curto intervalo de tempo, porque foram golpeadas. Será que esse empresário que fechou essa empresa não lutava, não corria? Sim, ele lutava e corria, mas tinha muito movimento e pouca ação. E nós podemos definir o seguinte: para ter uma ação eficaz, eu posso trabalhar com 3 pontos. O primeiro ponto para ter uma gestão sadia, uma melhor gestão é faça discípulos. Crie discípulos. Mas você se pergunta, eu tenho funcionário. Uma coisa é ter funcionário, a outra coisa é criar discípulos. Discípulos é aquela pessoa que ele começa a pensar como o gestor principal pensa. Ele começa a raciocinar como pensa o seu líder. Ele tem maior compromisso com a organização, ele é mais motivado. Por quê? Porque ele observa o seu gestor principal. Então, o gestor principal da organização, ele precisa criar discípulos, não meramente pagar um salário ou treinar a pessoa, pagar um encontro lá de alguns dias e treinar essa pessoa. Não, é necessário criar nele um discipulado, criar nele um senso de responsabilidade. Mas no que toca ao discipulado, a ter discípulos, existem 2 maneiras para a pessoa fazer o discipulado. A primeira é de forma consciente, ou seja, eu observo na minha organização algumas pessoas importantes no que tange a gestão e falo, caramba, eu vou investir nessa garota, eu vou investir nesse rapaz, eu quero criar nele um substituto, eu quero que um dia ele venha a ocupar o cargo que eu ocupo. E aí você vai de forma consciente treinando, capacitando aquela pessoa. Mas a outra forma de criar discípulos é a forma inconsciente, onde o gestor ele não se preocupa em fazer discípulos, mas esse discipulado é feito no dia a dia. Ou seja, cada pequena atitude do gestor, de forma honesta ou não, cada mentira, cada verdade que ele pratica no seu âmbito laboral, aquela pessoa está observando tudo aquilo. Está observando para ser um discípulo do bem ou do mal. Então, quando o líder fala assim, olha, diga que eu não estou aqui não. Alguém está me procurando, alguém ligou para a organização me procurando, diga que eu não estou. Ou seja, pequenas mentiras, a falta de ética, a desonestidade ou a honestidade, tudo isso o discípulo observa. Então, perceba que eu posso criar discípulos de forma consciente, que isso é uma decisão do gestor, mas de forma inconsciente, todos têm seus discípulos. Então, na minha organização, eu tenho discípulos, porque ele vai perceber a forma que eu trabalho, meu nível de compromisso com minha organização, meu nível de qualidade com minha organização. E uma coisa interessante é o seguinte, tem situações em que o próprio gestor da organização tem um nível baixo de qualidade no serviço, tem um nível baixo de qualidade nos processos e tudo isso aí vai ser passado para o seu discípulo. Então observe o seguinte, eu tenho que descentralizar os processos. Não pode ficar tudo preso na mão do gestor, na mão do líder.
Cadê a chave do local? Cadê a senha do sistema? Está com o líder, está com o gestor. Não, eu tenho que descentralizar, eu tenho que fazer discípulos da minha organização, ok? O segundo ponto é delegue responsabilidades. Não fique tudo preso na mão do gestor, tudo com o empreendedor principal ou com o líder. Não, delegue, pulverize as responsabilidades. Você não está treinando um discípulo? Depois que treinou, conversou, capacitou, está acompanhando essa pessoa, é hora agora de soltar a rédea de algumas funções para começar a observar como ele se comporta naquela atividade. E eu irei fazendo as pequenas correções se necessário. Então o primeiro passo é crie discípulos. Agora crie discípulos passando algo de bom para ele, né, de forma consciente. E também consciente no que tange alguns princípios de honestidade, enfim, como já falamos. O segundo ponto é delegue as responsabilidades. Não fique preso às funções, muita coisa na sua mão, porque de repente a pessoa não dá a devida atenção ao negócio, porque faz tanto operacional que o estratégico fica de segundo plano. Delegue as responsabilidades para as pessoas. O terceiro ponto agora é gerencie as pessoas e os processos. Se eu já estou criando meu discípulo, se eu já estou delegando responsabilidades, agora é hora de acompanhar e supervisionar. Aquilo que eu deleguei para o meu colaborador, para o meu discípulo, está sendo efetivamente cumprido? Não está sendo cumprido. Eu agora chamar essa pessoa, bater um papo e gerenciar. Aquele processo que eu desenvolvi na empresa, com aquele formulário, como se comporta um processo, está sendo feito? Não está sendo feito. Então eu vou chamar a pessoa cabível para o caso, conversar com ela, orientar para melhorar aquele procedimento. Ou seja, minha gestão está mais sadia. Agora não está mais tudo centralizado na gestão da empresa, no empreendedor principal. Não, ele pulverizou aquelas informações, ele delegou responsabilidades e agora ele vai acompanhar. Com a cabeça agora mais fria, mais tranquila, ele vai poder ir ao shopping tomar um café, ele vai poder pensar em novos negócios, ele vai poder pensar de forma estratégicas, como abrir novas filiais, como abrir novos mercados, porque a mente está mais livre, mais free. Isso é importante. Então, crie discípulos, delegue responsabilidades e gerencie os processos e as pessoas, ok? Com essas 3 dicas, você consegue melhorar em 1000% a gestão de uma organização. Bacana? Um abraço, até a próxima.